Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e hoje eu vim dar os palpites do dia 22 de setembro de 2024, que é o nosso domingo, né? E muito bom que desde quando eu criei o canal no domingo passado, eu já bati 6 bilhetes seguidos no final, o bilhete pronto do final do canal. Tomara que a gente bata o nosso sétimo bilhete seguido, já pensou? É isso aí, conto com vocês. Agora, a próxima partida que. A primeira partida que eu vou analisar é no Campeonato Italiano: Fiorentina e Lazio. Aqui, pessoal, olhando o momento dos dois times, a Lazio está em sétimo lugar, a Fiorentina está em 15º e a Lazio ela vai ter que jogar bem fora de casa, porque o retrospecto da Lazio fora de casa é muito ruim, com uma derrota em uma partida, né? E nesse jogo aqui, eu vou buscar o seguinte: é dupla chance na Lazio. Por quê? Porque embora a Lazio ainda não tenha ganhado fora de casa, a Fiorentina ainda não venceu nesse campeonato. Então a chance de a Lazio empatar ou vencer a partida é bem grande. Então aqui, dupla chance Lazio. Próximo jogo, Premier League, Brighton e Forest. Aqui, as duas equipes estão bem no campeonato inglês. O Brighton é o sétimo colocado, o Forest é o nono. E aqui eu buscaria o seguinte: dupla chance no Brighton. Por quê? Porque o Forest, dentro de casa, ele não joga muito bem. Aliás, o Brighton dentro de casa, ele joga. É, ganhou uma e empatou uma. Então a chance de perder é bem pouca. E o Forest, por mais que jogue bem e tenha surpreendido, mesmo com 2 vitórias, eu ainda acredito que o Brighton seja favorito nessa partida. Então aqui dupla chance no Brighton. Próxima partida, Mônaco e Le Havre. Aqui o Mônaco ele é o terceiro colocado no campeonato francês contra o 11º colocado. Aqui não vou inventar muito, pessoal. Aqui é dupla chance no Mônaco. Até porque o Mônaco vive num bom momento. Em 4 partidas ganhou 3. O Le Havre ganhou 2 em 4 partidas e perdeu as outras 2. Então aqui eu acredito na vitória do Mônaco. Próxima partida, Bundesliga, Leverkusen e Wolfsburg. Aqui o Leverkusen é bem favorito. O Leverkusen está em sétimo lugar no campeonato, depois daquela campanha histórica, né, na última Bundesliga do ano passado. Eu vejo o Leverkusen querendo fazer o dever de casa, então aqui eu acredito na vitória do Leverkusen. Próxima partida pela La Liga, Athletic Clube contra Celta. Os dois times estão bem na La Liga, um está em sexto, outro está em oitavo. E aqui, pelo bom momento do Atlético, eu votaria dupla chance no Athletic Clube. É isso aí. Próxima partida Fortuna e PSV. Aqui o PSV ele está em segundo no campeonato holandês e é um time que faz bastante gol. Ele fez 20 gols em 5 partidas, dá uma média de 4 gols por partida, é muita coisa. Então aqui, pessoal, eu vou fechar com uma coisa. Aqui é vitória do PSV, ou se você for mais cauteloso, busque 2 gols na partida, 1,5 de gols. Próxima partida pelo campeonato francês, Angers e Nantes. Aqui o Nantes é o oitavo colocado, perdeu a última partida. E aqui eu tô fechado com uma coisa: dupla chance no Nantes, porque o Angers ele tá em penúltimo no campeonato e é o pior mandante. Em 2 partidas perdeu as 2 partidas. E o Nantes é o quinto melhor time que joga fora de casa, com uma vitória e um empate. Então aqui dupla chance no Nantes para fechar o bilhete. Próximo jogo pela Premier League, meio de meia, um jogaço Manchester City e Arsenal. Aqui vai ser um jogo bem truncado, mas por ser um jogo bem truncado, eu acredito na dupla chance do Manchester City. Eu acho que o Arsenal não vai ganhar a partida, o Manchester City vai fazer de tudo para poder ganhar a partida e também não deixar o Arsenal atacar, porque o contra-ataque do Arsenal é mortal. Então aqui eu acredito na dupla chance do Manchester City, ainda mais jogando em casa, ou empata ou o Manchester City vence. Próximo jogo pelo campeonato alemão, Stuttgart e Dortmund. Aqui o Borussia Dortmund ele é o quinto colocado, ele joga bem fora de casa, ele embora tenha empatado
no primeiro jogo fora de casa, ele é um time que costuma jogar bem. E o Stuttgart é um time que ainda está se encontrando, está bem irregular, está com uma vitória, um empate e uma derrota em 3 partidas. Aqui eu buscaria o seguinte, aqui é dupla chance no Dortmund, ou se você for mais cauteloso, 1,5 de gols. Próxima partida, Roma e Udinese pelo Campeonato Italiano. Aqui a Roma está num momento muito ruim, empatou os últimos 2 jogos, perdeu os últimos 3 jogos, empatou 2 e perdeu a outra. E a Udinese venceu os últimos 3 jogos. Aqui eu estou fechado com a Udinese, dupla chance na Udinese. Próxima partida, Vila Real e Barcelona, 1h30 da tarde. Aqui eu estou fechado com o Barcelona. Desculpa. Aqui eu estou fechado com o Barcelona, dupla chance no Barcelona. O mesmo Vila Real bem no campeonato, em quarto colocado ainda é o Barcelona com 5 vitórias. E o Barcelona não quer perder essa sequência invicta, então eu acredito na dupla chance do Barcelona, no máximo um empate. Próxima partida, St. Paulo contra Leipzig, pelo campeonato alemão. Aqui o Leipzig, Red Bull Leipzig está muito bem no campeonato, está em sexto com 2 vitórias e uma derrota e um empate nos últimos 3 jogos. Ele é um time que faz gol todo jogo e o St. Paulo é o lanterna. Nos últimos 3 jogos tomou 6 gols e ainda não venceu no campeonato. Então aqui eu estou fechado com o Leipzig, dupla chance no Leipzig, empate ou vitória do Leipzig. Próximo jogo, 3h45, Lyon e o Olympique de Marseille pelo campeonato francês. Aqui o Lyon vive um momento bem ruim, 13º colocado, e o Marseille é o vice-líder do campeonato, perdendo apenas só para o PSG. Aqui eu estou fechado com dupla chance no Marseille. Eu acho que o Marseille ou vai empatar a partida ou vai vencer a partida. Meteu 12 gols nos últimos 4 jogos, tá? Uma média de 3 gols por partida. Então o Lyon vai ter que segurar o Marseille. Próxima partida, Inter e Milan pelo campeonato italiano. Aqui vai ser uma partida bem complicada. Aqui eu estou fechado com dupla chance no Inter. Por quê? Porque embora o Milan esteja jogando bem, ele não é um bom time que joga fora de casa. Ele perdeu uma e empatou a outra. E eu não acredito que ele vai vencer o Inter logo agora, né? E o Inter é o segundo melhor mandante, com 2 vitórias em 2 jogos. Então acredito na dupla chance da Inter. Próximo jogo, pelo Brasileirão, Galo contra o Bragantino. Aqui eu vejo o seguinte, pessoal. Aqui é um jogo para gols. Eu acredito que os 2 times vão ser bem ofensivos e 2 gols na partida, 1,5 de gols para fechar o bilhete. Próximo jogo, Vascão contra o Porcão, né? Vasco e Palmeiras. Aqui o favorito é o Palmeiras, embora o Vasco esteja num momento bom. Mesmo empatando a última partida, o momento do Vasco é muito bom, mas o do Palmeiras é melhor ainda, porque está jogando só o Brasileirão. Aqui eu vou fechar com 2 gols na partida. Eu não vejo, por mais que o Palmeiras seja favorito, eu acredito que vão sair 2 gols na partida aqui tranquilamente. Próximo jogo pela Série B, Chapecoense e Avaí. A Chapecó está brigando para não cair para a 3ª divisão e o Avaí está em 7º lugar, doido para subir para a 1ª divisão. Aqui eu vou fechar com o seguinte: a Chapecoense é a pior mandante do campeonato, só ganhou 2. E o Avaí é o 4º melhor mandante do campeonato, ganhou 4 em 13 partidas. Aqui eu vou fechar com dupla chance no Avaí, ou vitória ou empate do Avaí. Próxima partida, 4 horas da tarde, Raio Vallecano e Atlético de Madrid. Aqui o Atlético de Madrid é favorito, não tem jeito. Aqui eu vou fechar com dupla chance no Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid é o 3º colocado e costuma jogar bem fora de casa. E aí, uma vitória e um empate. Aqui é dupla chance no Atlético de Madrid, empate ou vitória do Atlético. Próximo jogo pelo Campeonato Português, Sporting e AVS. Aqui o Sporting bem favorito. O Sporting é o líder do Campeonato Português com 5 vitórias seguidas. É um time que fez 19 gols em 5 partidas, dá uma média de quase 4 gols por partida. E então aqui é a vitória do Sporting. Aqui não tem o que inventar. Próxima partida, Grêmio e Flamengo. Aqui é o seguinte, pessoal.
Aqui é um jogo bem truncado, ainda mais que o Flamengo tem um jogo da Libertadores no meio da semana, vai ser um jogo bem difícil. Aqui eu vou fechar com dupla chance para o Flamengo, porque eu não vejo também o Grêmio partindo para cima para ganhar o jogo, e os reservas do Flamengo são muito bons para poder segurar a partida, segurar um empate e de repente arrancar até uma vitória fora de casa. Aqui é dupla chance Mengão, empate ou vitória do Mengão. Próxima partida é São Paulo e Internacional. Aqui eu vejo o São Paulo também se segurando, porque vai ter um jogo de Libertadores contra o Internacional. Aqui eu vou fechar com uma coisa, 2 gols na partida, 1,5 de gols, só para fechar o bilhete. Próximo jogo, Cuiabá e Cruzeiro. Aqui, pessoal, eu vejo o seguinte, o Cuiabá, ele é um time que está brigando para não cair, ele é um dos vice-lanterna do campeonato contra o Cruzeiro, que é um time que está brigando ali na parte de cima e tem uma campanha até boa fora de casa. Aqui eu estou fechado com o seguinte, aqui dupla chance no Cruzeiro, vitória ou empate do Cruzeiro. Próxima partida, Criciúma e Atlético Paranaense. Aqui também é um jogo bem difícil, mas eu também acredito na dupla chance para o Atlético Paranaense. Dupla chance para o Atlético Paranaense, pessoal. Estou fechado com isso. E para encerrar, Ceará e Vila Nova. Aqui é um jogo bem truncado. Por mais que o Vila Nova seja o 4º colocado, ele não é um time que joga bem fora de casa. E o vovôzão, ele em 13 partidas ganhou 8 e empatou 3 jogos, perdeu só 2. Eu acredito aqui na dupla chance do Ceará, vitória ou empate do Ceará. É isso, pessoal, se você gostou do canal, compartilhe, curta e vamos que vamos crescer junto. Um abraço, boa noite e tamo junto. Boa noite, pessoal. No bilhete do dia 22, eu coloquei a vitória do AS Mônaco contra o Le Havre no campeonato francês. Acredito que o Mônaco é bem favorito. E na Bundesliga, o Bayer Leverkusen é bem favorito contra o Wolfsburg para vencer a partida em casa. E é isso, dá uma cota de 1,79 para a gente dobrar nossos investimentos aí. E se você gostou do canal, curta, compartilhe, que ajuda a fortalecer bastante. Um abraço e tamo junto.